Muito bem, pessoal. Bom dia. Estamos novamente aqui para mais um webinar e obrigado a todos que se inscreveram. E a gente vai ter aqui mais 30 minutos de webinar e depois, como a gente aconteceu da outra vez, a gente vai também trabalhar com as questões até o meio-dia. Muito obrigado. Tivemos várias inscrições, olha só que legal, 223. Muito bacana. Próximo webinar, terça-feira, também já tem bastante gente. Isso é legal, isso é legal. Tá? A sala está cheia, muito bom. Tá? Eu vou desligar minha câmera aqui, que não faz muito sentido ficar isso aqui só comendo banda de internet para vocês. Meu nome é Maurício Bittencourt. Depois eu vou deixar esse vídeo distribuindo para vocês todos aí. Ok? Muito obrigado aí pelo feedback. Muito bom. Estamos novamente aqui. Tivemos na semana passada, quarta-feira, o webinar sobre gerenciamento de processos e sobre o curso que começa hoje. Hoje à noite começa o curso EAD sobre BPM, preparatório para a certificação CBPP e CBPA. E muito obrigado a todos que deram feedback lá no LinkedIn. Né? Bacana, coloquei lá no site. Também os feedbacks e tal, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acredito que eu estou fazendo aqui a minha parte de acordo com o que a gente faz na BPMP, de compartilhamento, né, de compartilhar um pouco de conhecimento. Claro que em 30 minutos a gente não consegue compartilhar tanta coisa, mas eu espero que vocês vejam bastante coisas úteis. Eu acredito que vai ser muito legal compartilhar aqui um pouco de experiência, um pouco de metodologia, de prática que a gente tem aplicado e isso é muito bacana, né? Criar uma comunidade ao redor da BPMP, a comunidade de processos, é muito legal. Então estou cumprindo aqui com a minha missão de fazer compartilhamento de muita informação. Fiquem à vontade, depois eu vi que já tem gente que levantou a mão, eu não vou atender agora, fiquem à vontade, coloquem em questions as questões, e eu estou aqui com duas telas, e isso a gente pode ir, eu vou, de acordo com o contexto do que eu for colocando aqui, vocês vão interagindo, mas depois a gente deixa, para quem levantar a mão, clicar naquele botão que levanta a mão, eu vou abrir o áudio, tá? Então, fiquem à vontade, então a regra é essa, levantou a mão, eu abro o áudio, mas depois, às 11h30, ok? Muito bem, então essas aqui, me adicionem no LinkedIn, por favor, fiquem à vontade. Esse assunto aqui envolve bastante uma perspectiva organizacional, uma perspectiva mais alto nível da organização. É muito importante nas organizações a gente ter uma visão que a gente tem hoje dos drones, né? Você tem um drone com uma câmera e aí você utiliza esse drone para filmar a organização do alto, assim, ver os processos dela funcionando, né? Isso é muito importante. Nós temos uma visão alto nível do negócio, né? A gente fica muito ali nas atividades, tarefas, no trabalho rotineiro, aquilo que tá muito, que a gente consegue tocar, né? Mas é muito importante pegar esse drone com essas câmeras agora aí, GoPro, né? Que você olha de cima a organização e tem essa visão do gerenciamento corporativo do processo, né? Uma visão mais ampla, isso dentro das áreas de conhecimento. Ficou muito bacana, né? Tem essa perspectiva organizacional e a perspectiva de processo. Então, basicamente, a gente vai falar muito da perspectiva organizacional. O próximo webinar, que vai trabalhar modelagem de processos e decisões, a gente vai trabalhar um pouco mais na perspectiva de processo. Mas é muito importante ter um trabalho de arquitetura antes. Muita coisa é feita hoje de modelagem, né? Muito em cima sem uma arquitetura bem feita, né? Sem uma cadeia de valor bem definida. E falta contexto. Processos precisa de contextualização, e o que a gente vai dar aqui é uma ideia de contextualização desses processos, escopo de processo e gerenciamento um pouco uma perspectiva mais organizacional, ligado também à proposição de valor da organização. Então, sempre trazendo esse escopo da visão lógica e visão física. Isso é muito importante, né? Há muita confusão entre processos e funções e visão organizacional da empresa. Então o processo é essa visão que você tem lógica, aquilo que você não consegue tocar,
para quem é muito sinestésico, né, que precisa tocar nas coisas, imprimir tudo que é papel, fica um pouco difícil, né? Mas o processo tem essa característica, você não consegue tocar nele, ele é um ativo de conhecimento da organização, por onde você vai contextualizar e gerenciar e ter medidas de performance, né? E gestão é medição. Então a visão lógica e a visão física é fundamental, isso foi uma evolução muito legal do CBOK versão 3, e ficou muito claro isso. Outra questão é o valor aos clientes. Isso parte desse princípio sempre, né? Na visão sempre outside in, uma visão de fora para dentro da organização, né? Se a organização não trouxer valor, nós não teremos clientes e não vai existir o negócio. Então a organização está constantemente propondo valor, e esse valor, encontrar clientes que enxergam esses valores e que consomem esses valores, esses serviços, esses produtos, e isso mantém o negócio ativo. Então, sem valor não tem sentido na organização. Então, todos os processos eles estão orientados a essa entrega de valor aos clientes, e nós temos que trazer todo o assunto de processo sempre a essa questão do valor. Se não tiver valor, não tem clientes, não tem negócio, não tem por que nós trabalharmos na organização, não faz sentido a gente sair de casa para ir trabalhar numa organização. Então, tem tudo girando ao esse redor. Outra questão é que o processo ele independe da estrutura organizacional e independe da tecnologia. É polêmico isso, mas é importante, tá? Geralmente se faz muito mapeamento de processos muito orientado a raias e orientado a papéis, né, a funções, e o pessoal fica muito preocupado em contextualizar as raias e tal. Mas o processo ele é uma visão que cruza várias dessas estruturas da organização, ele é independente dessa estrutura, na verdade ele precisa de competências, ele precisa de papéis, ele precisa de responsabilidades, e a tecnologia também não é o processo, né? Então a gente acha que um sistema de RP ou uma outra solução de tecnologia que é o processo. Na verdade essas soluções elas auxiliam os processos, né? E elas não são o processo, né? Então a estrutura e a tecnologia o processo independe delas. Tá? Ele, claro, ele usa de muita tecnologia, não tem organizações que não têm tecnologia, não tem organizações que não têm gente, mas o processo ele é descolado disso, né? Na verdade, ele é tocado por pessoas que também fazem uma série de tecnologias utilizando esse processo. Mas muitos processos podem ser feitos completamente hoje pelos clientes de uma forma totalmente automática, sem pessoas envolvidas. Ou então a gente pode ter processos só com gente, sem qualquer tecnologia. Então aí vocês podem perceber que tem uma certa independência disso. E isso é muito importante a gente ter essa ideia de estrutura de processos, que é a arquitetura. Então, o fundamental é que isso vai cruzar várias áreas da estrutura, inclusive até outras organizações, né? E o processo busca satisfazer essas necessidades. Hoje em dia está mudando um pouco de necessidades até para desejos, né? A gente vê aí as manifestações dos próprios clientes. Na verdade, a gente tem que atender mais agora até desejos dos clientes, né? Então, a moda chegou até os produtos e serviços, o design, tudo, uma série de outras coisas são desejos e não são, muitas vezes já estão com as necessidades atendidas. Então nós temos muitos processos dentro da organização, nós precisamos ter processos previsíveis, né? Então a gente precisa modelar esses processos, nós precisamos estabilizar esses processos, e isso é o que a gente faz há muito tempo, né? Faz estabilização com melhoria de qualidade, com Six Sigma, né? Então a gente precisa de processos padronizados, eficientes para assegurar a qualidade e também flexíveis e principalmente eficazes, né? Então não adianta ser só eficiente com uma perspectiva de dentro para fora, mas nós temos que ter processos com a perspectiva de fora para dentro, né? Muito eficazes e com essa flexibilidade, né? Governados por uma série de decisões e regras, que é um ativo de conhecimento fundamental e muito importante, que não é do processo, é separado do processo. Então, nós temos que ter processos pré-definidos, né? Com uma entrega de valor, que funcionem com eficiência e com eficácia, né?
Mas temos também os processos adaptativos, né? Então, dentro dessa arquitetura, temos que ter aí alguns processos que se adaptam, né? Os clientes, eles não querem fazer aquela curva por fora ali, né? Eles querem um atalho, querem fazer o caminho mais simples. Então, a gente tem que aprender muito com os clientes e essa visão de fora para dentro é fundamental, sempre trazendo isso para os processos, esses processos previsíveis ou até mesmo com gerenciamento de casos, né? Então, nós temos que ter muito de outras qualidades, como pesquisa, análise, altos níveis de experiência, julgamento, colaboração, avaliação de riscos, né? Então, o fator pessoas que cuidam dos processos é fundamental para fazer elas se livrarem um pouco dessas rotinas repetitivas durante o dia para poder aplicar as suas capacidades no processo, utilizando de uma série de essas características, né? E também analisar eventos complexos que podem ocorrer de fora do processo, que isso traz uma série de eventos parecidos ou eventos que podem trazer uma série de oportunidades e podem trazer também uma série de riscos para dentro da organização. Então isso, as pessoas têm que estar mais tranquilas para poder administrar e envolver muito do trabalho do conhecimento. As organizações hoje estão cada vez mais orientadas ao trabalho do conhecimento. Se você não tiver processos assim, padronizados e eficientes, não vai sobrar tempo. Não dá para resolver, tem que resolver essa parte primeiro, para depois a gente poder sobrar tempo para aplicar todas essas questões do trabalho do conhecimento exige. E aí nós temos necessidade de montar uma estrutura de processos. O que é? Nós estamos aqui, né, fazendo uma arquitetura de processos, né? Então, se você não tiver uma estrutura, uma arquitetura de processos bem definida, você vai ver uma parte do negócio, não vai ter aquela visão que o drone, com aquela câmera da GoPro te proporciona. Você vai ter dificuldades com o contexto da medição, vai ser muito particionado dentro da organização, muito departamentalizada essa medição. Vai ter uma série de desperdícios, né? Muito desperdícios existe nas organizações. Nós estamos passando por um momento na economia que não dá para adiar o corte de desperdícios, né? E isso é muito bom, porque quanto mais crise, mais necessidade de melhoria de processos, né? Então a gente está num momento fantástico para quem trabalha com BPM. Para quem é profissional de BPM, é fantástico. Cada vez mais nós vamos precisar de alguém que analise os processos, que tenha essa visão de cima para de fora para dentro da organização, reposicionar. Muitas pessoas, os clientes estão com muito mais informações hoje e não são mais trouxa. Então você tem que reposicionar sua organização, sua proposta de valor, né? E se você não tiver uma estrutura bem definida, um conhecimento sobre a sua organização vai ser uma organização frágil e vai depender dos heróis. Aqueles que no momento que dá um incêndio, vêm os heróis e eles resolvem tudo, né? A Liga da Justiça, aquele pessoal que vocês devem conhecer nas organizações, né? Tem muito disso ainda, de uma série de heróis dentro da organização que resolvem a coisa na última hora. Então, esses conhecimentos, né, vão de processos ponta a ponta. A essência é esse ponta a ponta, onde você tem um cliente numa ponta e um cliente na outra. É simples esse conceito, nós falamos sobre isso no último webinar, e sobre esse conceito que cruza a organização de uma ponta a outra, né, e eventos, uma série de atividades e decisões, até resultados externos da organização. E ao redor disso você tem uma série de outros ativos de conhecimento, né? E aí você precisa clarear muito esses ativos de conhecimento, principalmente a parte de regras de negócio. A gente vai falar um pouco sobre isso mais a fundo no próximo webinar, mas toda a parte de políticas, regras de negócio que governam os processos é fundamental. Também a parte de papéis, responsabilidades e competências que não são bem claras, isso gera muito desperdício dentro da organização.
Então, clarear isso, ter um sistema de medição realmente dentro desse contexto do processo, ver realmente entradas e saídas claras dos processos, para você ter as fronteiras bem claras dele, isso é fundamental para a organização ao melhorar sua gestão e melhorar seu desempenho, e principalmente eliminar desperdícios, né? Então, basicamente, esses desperdícios focam em processos que criam ou não criam valor. A palavra valor é fundamental. Então você tem aí processos que são os finalísticos ou principais, que criam valor diretamente para o teu cliente. E isso na arquitetura, na cadeia de valor, é muito importante você separar os processos gerenciais, os processos principais e os processos de suporte, os que apoiam, que fazem entregas de forma indireta aos clientes, que são fundamentais, mas que eles precisam de contexto dentro da organização. Contexto de quando eles são acionados e se eles realmente têm um bom desempenho, se eles não atrasam a cadeia de valor e se não tem gargalos e uma série de coisas que você vai analisar. Se o trabalho não cria valor, é desperdício. Não agrega valor, é desperdício. O que deve ser feito? Cortar desperdício. Então a gente está aí vendo aí quanto desperdício de água nós temos aí. Uma série é o momento de cortar mais ainda, cada vez mais, e trabalhar de uma forma enxuta, com conceitos de transformação de processos e Lean principalmente. Então, qual a importância dessa estrutura de processos, né? Os processos são o negócio, eles são igual ao negócio, né? Então você não pode montar uma arquitetura de processos daquilo que não é natural da organização. Uma estrutura funcional não é a visão natural do cliente. O cliente não enxerga uma estrutura organizacional, ele enxerga processos, ele enxerga, né? Esses dias eu participei de um evento do SERPRO e elogiei muito o sistema de emissão de passaportes. E aí, lá no meio da apresentação, o pessoal gostou muito, porque foi o SERPRO que montou, que cuida desse processo lá, dos sistemas desse processo. Achei muito legal, onde você tem lá um processo de uma ponta a outra, não a necessidade de um passaporte, e o passaporte você tem no outro lado. Então, na minha perspectiva, eu não enxergo por onde passa aquilo tudo, mas sim o que eu devo entregar lá naquela carta de serviços, né? E o que eu estou levando de informações e quando é o prazo de entrega e qual a minha satisfação no outro lado. A experiência do cliente é igual aos processos. Então a gente vai ter aí totens e vai ter sistemas. Então essa experiência do cliente é, né, os momentos da verdade que o cliente está tendo ali no sistema, numa companhia aérea, emissão do seu bilhete de embarque. Isso é igual ao processo. O processo não é aquelas raias que passam, não, ele é a experiência do cliente. Ele tem que refletir o que o cliente tem de experiência. E você consegue melhorar o que não vai conseguir melhorar o que você não consegue ver. Então a modelagem faz todo sentido. E antes da modelagem nós temos que fazer uma boa arquitetura. E aí você tem um contexto, você vê, você consegue enxergar aquilo. E aí aquilo que você enxerga, que é intangível muitas vezes, você consegue melhorar. Então você precisa de uma big picture, né? Uma grande imagem, a visão que você tem do drone da organização, para ver e para alinhar as pessoas a esse propósito. Não ficar as pessoas ficando ali protocolando coisas de um lado para o outro, mas sim resolvendo problemas dentro de um fluxo de valor desse processo. Então essas são as grandes questões. E aí processos são do pedido ao caixa, né? Aí você vai fazer aí uma medição do tempo de atravessamento de um pedido na organização, de uma campanha até a cotação, do registro de um incidente até a solução do problema, de uma solicitação de ligação de energia elétrica até a primeira fatura. Então, desde o momento que um cliente, um consumidor liga para fazer uma ligação de energia elétrica, até o momento que ele já tem a ligação feita e a fronteira desse processo não é o momento que você liga a energia na sua casa, liga a sua TV, o chuveiro esquenta. É o momento que você recebe a primeira fatura, que é o sinal que você está sendo contabilizado lá dentro da empresa. A ANEEL já conhece você como consumidor. Então é muito importante definir claramente como são esses processos ponta a ponta
e gerenciá-los, né? Outra questão é a proposta de valor. Então, muito se fala sobre Canvas ultimamente. Então, aí você pode perceber estratégias das organizações utilizando modelos de proposta de valor do Canvas. E eu trouxe aqui como exemplo, né, um contexto da onde isso traz alinhamento disso com a proposta de valor da organização. Então, você tem lá uma proposta de valor onde você vai encontrar os segmentos de clientes, o que você vai oferecer para esses clientes, e dentro desse contexto, criar valor e observar esses clientes. Essa definição que você tem lá numa visão bem de planejamento estratégico, é muito importante trazer isso para dentro da execução dentro da organização, que é adaptar esses processos e trazer isso para projetos de transformação dentro da organização, sempre alinhados, né, a essa proposta de valor que você está trazendo. Uma visão, então a gente está falando de uma visão mais corporativa, mais estratégica da organização. Então isso traz essas informações para dentro e esse é um sistema que você retroalimenta, né? Então você traz mais informações com os processos, aprende esses processos e fica constantemente adaptando isso e trazendo também conformidade desses processos. Então aqui nós temos a nossa metodologia, onde você enxerga a parte de governança de processos, naquela parte verde. Dessa governança, que é o assunto de hoje, você define bem as iniciativas, os escopos, traz aqui com o escopo de iniciativa um processo ponta a ponta, onde você vai transformar isso numa perspectiva de eficácia, trazendo a perspectiva do cliente, de realmente de melhoria desse produto ou do serviço para o ambiente externo, e uma perspectiva interna, né, de eficiência, né, onde você vai trabalhar a melhoria contínua do processo, naquela parte laranja, onde você monitora e estabiliza o processo. Então é constantemente percebendo proposta de valor, transformando os processos para adaptar essa proposta de valor e estabilizando esses processos para você trabalhar toda a questão que é difícil, né, que é a sustentação, né, dessa melhoria, dessa transformação. Essa é a parte mais complicada, sustentar uma melhoria. E os passos para isso, né? Você vai revelar a cadeia de valor, identificar e enumerar esses processos. Toda essa parte verde é a parte de governança, né? A parte de governança de processo ou também de escritório de processos. Revelar, identificar e enumerar esses processos. Isso aqui tem um passo complicado aqui, porque em geral você traz nomes que não são comuns a muitas pessoas, né? Mas porque as pessoas geralmente estão ligadas a compras, a alguma outra coisa muito ligada a departamento, e aí dar nome a esses processos é uma questão que às vezes é complicada na organização. Determinar escopo de cada processo, vou dar uma ideia aqui de escopo, entrelaçar esses processos de uma ponta a outra e gerenciar eles como ativos da organização. Então você tem aqui uma ideia de cadeia de valor, você pega aí uma empresa de serviços, né, como a nossa aqui, você desenvolve produtos, promove esses produtos, entrega esses produtos, depois gerencia atendimento de pós-entrega deles. Você pode pegar uma empresa de manufatura, né, você cria produtos e serviços de acordo com pesquisa, com necessidades dos clientes, você faz o vende os produtos ou serviços, faz programação de compras, né? Depois transforma isso, esses insumos, né? A gente falou isso sobre isso no webinar anterior, né? Quando a gente trabalhava com agrega valor, não agrega valor, um VSM, e depois que você transforma esse produto, você entrega esse produto para o cliente, faz a logística de entrega, presta serviços de pós-venda, né, de reposição de peças e tal. Até você pode também trabalhar com um processo de logística reversa na outra ponta. Então isso é os processos principais. E aí você separa os processos gerenciais e os processos de suporte. É muito fácil utilizar isso com estruturas de trabalho ou frameworks, né, do tipo APQC, PCF, SCORE. Né, a gente pode utilizar isso para acelerar a utilização e a criação dessa cadeia de valor. A partir da cadeia de valor você começa a enumerar esses processos e estruturá-los. Então você vai estruturar um processo
e gerenciar aí, eles como ativos, né? E aí você cria níveis, quantos níveis são importantes. Geralmente se trabalha com categoria, grupos e processos. Depois você vai para atividades e tarefas. É o que a PQC traz como 3 estruturas, níveis, né? Você pode trabalhar com 2, 3, 4 níveis, quantos quiser. E aí é preciso identificar a complexidade da organização e definir quantos níveis serão necessários. Aqui são exemplos hipotéticos, né? E depois você vai, deixa eu trazer um exemplo aqui. A partir daí, você vai entender essa arquitetura. Estou trazendo aqui uma plataforma que a gente utiliza, então aí você vai abrindo esses processos em outros e vai conseguir enxergar aqui esses processos, que é uma base de testes, né? E aí você vai chegar até o escopo desses processos, né? Então, tem um entrelaçamento de muitas informações aqui que você vai necessitar. Então, eu vou focar aqui nesse processo aqui, que seria esse processo de atendimento, que é um processo ponta a ponta, que ele vai que vai registrar o atendimento, qualificar o atendimento e depois você vai montar. Então, a arquitetura é um arranjo de vários processos, aonde você define esses processos, né, e define eventos externos da organização. Você vai conectar num processo que registra um atendimento, outro que qualifica, faltou aqui, qualifica o atendimento do cliente, e depois esclarece dúvida, erro, uma reclamação. Você vai abrindo isso, né, de uma ponta a outra. Esse aqui ficou... Depois eu vou corrigir aqui o slide, tá? Esse é o qualificar atendimento, tá? Não é o 542. Então, você vai abrindo isso, né? E contextualizando esses processos que foram numerados em um processo ponta a ponta, que vai de um cliente de um lado até um cliente feliz do outro lado, né? Mas eu posso ter clientes que vão entrar diretamente aqui nesse ponto, que já registram para mim num smartphone ou num computador, né, um sistema de rede social que eu fiz da minha empresa, né, um portal social. Então isso vai entrelaçando, isso vai trazer o escopo de processo, onde você lança ali uma série de informações. Então não é só definir o processo, mas sim tudo que circunda esse processo numa arquitetura empresarial. A arquitetura da organização, né, além os processos são uma parte dessa arquitetura toda, né? A arquitetura de processos ela se junta à arquitetura corporativa, né, e combina uma série de recursos da organização. Quando você tem conhecimento sobre o seu negócio, fica mais fácil eliminar desperdícios e fazer as melhorias, né? Então aí você tem aí uma série de eventos externos, resultados que você tem que entregar para as partes externas também, uma série de conhecimento da organização, políticas, regras, é fundamental modelar em separado, indicadores de performance, indicadores de processo, painéis de gerenciamento, uma série de sistemas, de uma série de recursos que a organização possui, né, a parte mais física aqui, toda a parte de papéis, responsabilidades e competências, e até também a captura de eventos complexos, né? Você tem aí um bug no produto, e aí então você tem um evento complexo, várias pessoas ligando ao mesmo tempo, né? São vários eventos ao mesmo tempo, te trazendo uma informação, olha, o produto está com um bug, né? Então você tem aí uma série de informações que são os ativos dessa arquitetura toda. A partir daí, você consegue priorizar essas iniciativas e depois vai trabalhar com análise e quantificar ganhos, né? Fazer um as is para um to be, fazer um go non go aqui, e aí implementar e implantar o processo, transformá-lo, né? E fazer a medição e medir a eficácia da perspectiva do cliente. E trazer isso, mais informações, para ver se realmente a sua proposta de valor está sendo agradável para os clientes. E depois, né, fazer aqui projetos de transformação, né? Então, o próximo webinar ele vai trabalhar muito nessa parte aqui, ó, de priorizar a iniciativa de ponta a ponta e trabalhar a modelagem do as is e depois indo para um to be.
ok? Então essa era a mensagem, nossa, 11h29 já. Foi muito legal o webinar anterior, né? Várias pessoas puderam, aliás, 102 visualizações, 513 nesse aqui dos slides, muito bacana, obrigado pessoal. Pô, quinta-feira, quinta e sexta, né, e segunda tivemos aí acessos, muito legal. Temos aí o curso que começa hoje, tá pessoal? Tudo, uma série de informações, aprofundamentos do que a gente vai falar aqui estão aí no curso que começa hoje à noite. Então, faço aqui a minha propaganda. Vocês ainda têm chance ainda de poder se inscrever, né? O curso está confirmado, começa hoje à noite e vai dar uma visão ampla de BPM. E aí eu vou trazer uma série de outros assuntos além desse aqui no curso. Né, sempre pensando que BPM é uma habilidade, não é um projeto, não é um sistema. BPM é uma habilidade que você traz para a organização, né? Você traz uma capacidade para as pessoas e para a organização, e isso está focado no P de professional, né? Eu acho muito legal na BPMP, a BPMP no final é para profissionais. Se nós transformarmos os profissionais, transformaremos a sociedade, transformaremos as organizações para um mundo melhor, né? Então nós temos que focar na capacitação das pessoas, né? Esse é o meu trabalho. E aqui o foco desse webinar está aqui na construção da arquitetura, dentro do contexto aqui do nosso programa de capacitação. Esse programa vai rodar o Brasil aí por dentro do Brasil, né? Porto Alegre, São Paulo, Brasília e Fortaleza. Segundo semestre eu volto pela parte mais na borda do litoral, voltando por Recife, Rio de Janeiro. Eu vi que várias pessoas do Rio de Janeiro reclamaram que eu não montei uma edição lá. Sorry pessoal, é só pegar a ponte aérea e ir até São Paulo, ou esperar para fazer no segundo semestre por aí. E aí eu vou fazer depois automação também, né, e análise e gerenciamento de desempenho. Então, modelagem também é o assunto do nosso próximo webinar, e também tem cursos marcados nos dias seguintes ao curso de arquitetura. Porto Alegre é semana que vem e São Paulo na final do mês, né? Depois Brasília e Fortaleza. Okay? Então aqui vocês têm mais informações no nosso site e também fica aqui o lembrete para o webinar da próxima quinta-feira. Legal, pessoal? Então, tem várias pessoas aqui olha só, nós temos hoje aqui, ó, 86, legal, né? 200 e poucos, 86 estão inscritos. E eu vou concluir então o webinar de hoje, deixando aqui os canais para vocês acessarem, e esses canais ficam disponíveis depois o material, tá? Fiquem à vontade depois para poder acessar. E eu vou concluir então essa parte de hoje aqui, né, dando um tchau para quem está no vídeo, né, no YouTube, e eu vou agora abrir para as questões do pessoal que está na sala lá, para poder responder as questões em questions, e se alguém quiser, eu abro o áudio. Para o pessoal que está assistindo o vídeo, muito obrigado, e obrigado por assistir, por prestigiar e chegar até esse ponto do vídeo, então sinal que faz sentido para vocês, e obrigado a todos, eu vou concluir o vídeo aqui. Um abraço e até mais. Então agora, pessoal, deixa eu só desconectar aqui.